Que prazer ter você aqui com a gente. Mais um episódio do RNP em Rede, esse espaço de diálogo sobre ciência, tecnologia, educação e inovação. Olha, hoje a gente vai ouvir mais histórias inspiradoras de pessoas que ajudaram e estão ajudando a construir a rede acadêmica brasileira. Isso porque a gente está com uma série super especial com os premiados do Prêmio IP. Então a gente tem mais duas pessoas aqui. Fica com a gente, que essas entrevistas vão valer a pena, tenho certeza. E eu estou aqui hoje com o Antônio Belém, que é coordenador do ponto de presença da RNP no Pará, e com a Zuleika Tenório, coordenadora do ponto de presença da RNP em Pernambuco. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Prazer é nosso. Que bom, que bom. Olha, eu vou começar com a Belém. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre os desafios, sobre a sua trajetória aí nessa construção da conectividade no Pará, né? Eu sei que além de coordenador do ponto de presença, também teve o desenvolvimento do Parque Tecnológico lá da região amazônica, que você ficou à frente. Como é e como foi, né, fazer parte dessa história, ajudar a construir essa história lá no Pará? Olha, foi ótimo, né? Assim, cheio de desafios, mas muito aprendizado, né? Então, hoje, quando eu estou como coordenador do ponto de presença há 21 anos, né? Então, quando a gente olha um pouco para o passado e diz, nossa, foram muitos desafios, mas valeu a pena, que também aprendemos muito, né? Foi muito legal, assim, construímos muitas amizades, muitas parcerias. Começando pelo desafio que era a conectividade lá para o norte, né? Ainda é, mas era muito pior há 20 anos atrás ou mais, né? O ponto de presença da RNP, ele está até hoje sediado na Universidade Federal do Pará, mas antes as instituições tinham que chegar até o ponto de presença. Então elas contratavam enlaces de operadoras. Esses enlaces eles eram normalmente caros, de baixa qualidade e de baixa capacidade. Então isso era assim, era um poço completo de reclamações, né? O tempo todo muitas reclamações. O museu na época, o Museu Paraense Emílio Gueldi, que é uma instituição importante vinculada à MCTI, para tentar melhorar a sua conexão, conseguiu um rádio da RNP, um rádio de maior capacidade, aí fazia um enlace ponto a ponto de uma unidade deles que ficava na Avenida Perimetral da Ciência, próximo da UFPA, diretamente para o POP. E aí o que aconteceu foi que caiu um raio, né? Caiu um raio, queimou o rádio. E por contingências do destino, a RNP não tinha como dar um outro rádio para eles em curto espaço. Então a previsão era de 3 meses, assim. Então aquilo gerou um grande rebuliço lá, né? E o Peter Toledo, que era o então diretor do museu, procurou a RNP querendo pedir ajuda. Nessa época eu estava voltando do doutorado, tinha recém assumido a coordenação do POP, isso foi em 2003, mais ou menos, 2004. E aí começou a ideia de fazer uma fibra para botar uma conectividade ali na perimetral para ligar as instituições que ficavam por lá. É uma área de periferia de cidade e que tem várias instituições que tiveram terrenos, instituições federais que tiveram terrenos, que têm terrenos ali. Embrapa, o próprio UFPA, a Universidade Federal Rural, então todas estão na mesma. A ideia inicial era passar uma fibra ali e conectar essas instituições, resolver esses problemas. Só que a demanda era tanta que quando a gente foi fazer um levantamento, um estudo de viabilidade disso, a gente conversou com outros parceiros e viu que todos queriam uma conectividade melhor. Então daí surgiu a ideia da Metrobel, que começou com esse estudo de viabilidade que foi lançado em 2004, né? Que é a Rede Metropolitana do Pará. Que é a Rede Metropolitana de Ensino e Pesquisa do Pará, e que foi inaugurado, na verdade, em 2007, que aí teve esse trâmite aí para ela ser aprovada, e que foi a primeira, né, com um modelo de negócios diferente, que a ideia era que os custos seriam rateados, né, não mais, e aí uma capacidade muito maior. E um caso bem curioso é que, por contingências lá do terreno de Belém, Belém é uma cidade que
fica bem na beira do rio, né? É quase uma península, a gente pode dizer, quase uma península, né? E a UFPA fica exatamente na beira do rio e aquela área toda ali. Então, o subterrâneo é muito inundado. Então não dá para passar, quer dizer, até dá, mas tem que ter muito mais cuidado de passar cabo subterrâneo ali, porque inunda. E então a opção para passar os cabos de fibra foi passar aéreo, né? E o que acontece é que ali onde fica a UFPA tem também, é uma área, como eu disse, de periferia, que com o passar do tempo teve invasões, né? Então tem lugares que os postes de energia, eles passam quase dentro das casas das pessoas, porque elas invadiram o terreno. E quando a gente passa a fibra ela fica abaixo do cabo de alta tensão. E o que aconteceu foi que nesse setor o pessoal, em alguns lugares era próximo das casas, das varandas, eles começaram a estender roupa na fibra ótica. Aí a gente diz, olha, conseguimos resolver 2 problemas. A conectividade e estamos ajudando o pessoal a estender as suas roupas. Então tinha roupa estendida na fibra. Adoro. Em alguns lugares. Isso foi testemunhado pelo Michael na época. Eu acho que o Grisende chegou a ver também. Isso foi um fato bem curioso, né? E falando dessa questão de alagamento, quem sofreu com isso também foi o PCT Guamá, o Parque de Ciência e Tecnologia, que é uma iniciativa da Universidade Federal do Pará com o apoio do governo do estado. Eu fui convidado para assumir a gestão, quando já era coordenador do ponto de presença, para assumir a gestão do parque, que foi em 2010. E o parque só existia a pedra fundamental, só existia o projeto. Então nós participamos de todo o processo de implantação também do parque, de instalação do parque. E um dos desafios também era a conectividade, né? O parque também fica nessa área de mangue, então tinha que ser aéreo. Isso teve repercussão tanto na parte elétrica, da infraestrutura elétrica para atender o parque, como na parte de conectividade. E na época, o fato de eu ser também coordenador do ponto de presença facilitou, né, para a gente levar o PCT Guamá para fazer parte da Metrobel, né, como mais uma instituição parceira. Isso acabou servindo como vamos dizer assim, um alerta para a gestão da RNP perceber, olha, os ambientes de inovação, eles também fazem parte desse grupo de clientes, vamos dizer assim, de parceiros que a gente precisa atender. Legal. E ali nós começamos uma parceria também, eu ajudei, né, na época coloquei as pessoas em contato com a Amprotec, que é a Associação Nacional de Habitats de Inovação, e isso gerou frutos que hoje os habitats de inovação também fazem parte de são atendidos, né, pelo sistema RNP. Eu imagino, quanta história, né, gente? Essa da roupa eu nunca tinha ouvido falar nada parecido. Zuleika, agora você, nessa sua jornada também de trazer a internet para Recife, conta pra gente também um pouco da sua história nesse processo, dos desafios, o que te levou a essa área de ciência e tecnologia, a internet, e quais foram os grandes desafios que você teve por lá? Quando eu cheguei no POP, né, o POP já existia com a conectividade baixa, de 9600, eu vim da área de telecom, né, curso técnico também nessa área de telecom, então assim, eu já sabia um pouco do que eu queria e ouvia falar sobre internet e queria trabalhar com isso, né, nessa área de redes. Então, eu fui para o POP, né, da RNP, que fica no Instituto de Tecnologia, que hoje é uma organização social, uma OS, que na época era do Estado. E aí era o ano de 94, né? Então assim, já tinha a internet acadêmica, já tinha algumas conexões diretas ali das vizinhanças com o POP, que era a universidade, a antiga escola técnica, que hoje é o IF. Então tinha algumas conexões que chegavam já diretamente no POP, né? Então, em 95 veio de fato a internet comercial e aí a gente começou a implantar os primeiros provedores, né, no interior do estado, no estado e ampliar, né, o leque de clientes, de instituições clientes dentro do próprio estado, né, lá na região metropolitana. Então a gente
ia fazer toda a configuração lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Universidade Estadual, ou seja, a gente ia montar, configurar, entregava tudo prontinho os sistemas, porque quando chegava em determinadas localidades, o que é internet? Ninguém nem sabia o que era internet, o que era um aplicativo, como mandava baixava um arquivo, como usava um FTP, o que era um site, muita gente não sabia, então a gente tinha que dar esse treinamento, então a gente saiu fazendo essa disseminação através de treinamentos, durante também a fase de instalação, a gente dava um treinamento básico, né, para que o usuário pudesse usar de fato, né, a internet. Então, assim, uma das coisas que marcou muito na época, a região metropolitana já estava mais desenvolvida e a gente tinha que ir para o interior. Então, a gente foi montar os provedores no interior. Então, saía com um carro cheio daqueles equipamentos que hoje são equipamentos compactos, mas eram equipamentos enormes, né? Chegava lá com aquelas grande quantidade de equipamentos de rede, servidores, e tinha que descer aquilo do carro. Normalmente eu viajava sozinha para as cidades do interior. Nossa, uma mulher chegando, um monte de equipamento para configurar. E o engraçado é que naquela época, hoje a gente tem muita divisões das áreas, a facilidade também de informação. Hoje a gente tem aí o Google, né, que tem tudo. Na época a gente não tinha essas informações, então a gente tinha que fazer muito laboratório para poder testar, e quando a gente chegava lá era muito interessante porque a gente tinha que fazer tudo. Então a gente tinha que configurar os servidores, tinha que configurar o roteador, o servidor de comunicação, para receber todas as chamadas dos clientes, né, para tornar possível o provedor receber, e inclusive fazer até o site básico para deixar tudo funcionando. Então a gente levava um dia, 2 para deixar tudo redondinho e passava para o próximo provedor, para a próxima cidade. Então, assim, isso naquele início da internet, que era tudo muito novo, então, assim, foi uma experiência muito gratificante. Aprendi muito, né, com toda essa questão de alavancar, de levar isso para o interior, de fazer os treinamentos. Então, eu aprendi muito, né? Ensinei muito também. E com isso aí, a gente saiu evoluindo, né, na questão das capacidades, porque a gente sempre preservou muito por ter uma rede, né, de alta capacidade, ou seja, para a época, né? Na época a gente já tinha 2 mega em 95 lá, então já era muito para aquela época, a gente saiu de 9.6 para 2 mega. Então, assim, era muito para a região, inclusive a gente levou para o interior também, né, através de provedores. Então a gente chegava ponto a ponto no POP, e no POP também a gente tinha uma saída com um provedor na época grande, né, para o sistema autônomo, saindo para a internet comercial, aquelas instituições que não saíam pela própria RNP. Então, assim, foi muito bom, muito bacana, e naquela época eu estava aprendendo muito e sabia que ia chegar em algum lugar, não sabia muito bem aonde, mas sabia que era uma coisa que ia crescer. Legal. E que era isso que eu queria, né? Legal. Então, assim, aí as aplicações foram crescendo, né, na rede, a gente foi podendo mostrar outras áreas de desenvolvimento. Então, foi quando a gente saiu aumentando a capacidade de rede, começando a usar aplicações na área de saúde, né, com redes de maiores velocidades, que foram os primeiros projetos, Remar, Telesaúde. Então, a gente sempre quis muito entregar para a sociedade, né, serviços que, de fato, a sociedade pudesse fazer uso e com qualidade. E é isso que a gente busca fazer, né, com os avanços das redes hoje, que hoje a gente tem redes de alta capacidade lá, de 100 GB, né, com redes para o interior, com backbones com vários canais de 10 GB, e possibilitando que rodem aplicações avançadas, inclusive nessa área de telemedicina, que é uma área que a gente sabe que vai demandar muito e que demanda
de uma infraestrutura de rede realmente robusta, ou seja, vem a inteligência artificial, vem a telemedicina, né? As escolas usando também as aplicações, né? com a questão de IA também, que necessita de fato que a gente tenha essa infraestrutura de rede altamente robusta, escalável e que realmente responda com as expectativas da sociedade. Legal. E aí eu queria que vocês falassem um pouco agora, talvez vou passar aqui para o Belém, sobre essa questão do futuro, né? Como é que vocês veem, acho que tem a ver um pouco com o que você trouxe agora, como é que vocês veem o futuro dessa rede, né? Porque ela caminhou junto com vocês até aqui, mas e aí, né? A gente estava na entrevista com o José Salib, que ele falou sobre essa questão do mundo mudando cada vez mais rápido, é um contexto diferente. Como é que vocês veem o futuro da rede acadêmica brasileira? Então, eu vejo o futuro da rede acadêmica brasileira, assim como o futuro de toda a conectividade no mundo. Eu diria que ela se torna um serviço indispensável, né? Na época, a Zuleika contou bem, era uma coisa muito experimental, muitas vezes a gente ia fazer testes, né? Era muito acadêmico, então era sujeito a testes, a experimentos, a experiências. Esse tempo acabou, né? Hoje a conectividade é indispensável para todos os serviços de TI. IA, blockchain, tudo precisa de conectividade. É aquela coisa do juiz, né? Enquanto o juiz não atrapalha o jogo, ou seja, enquanto ele não marca nada errado, se ele ninguém olha para ele, mas ele está funcionando bem. Quando dá algum problema, o juiz é o que mais aparece. É um pouco o que acontece com a conectividade. Então a perspectiva eu vejo para esse sistema muitos desafios, porque a gente, no contexto da RNP, a gente trabalha com o estado da arte, né, em termos de ofertar conectividade no estado da arte para que os pesquisadores das diferentes áreas possam fazer os seus trabalhos. E isso é um baita desafio, né? Então, eu vejo que a gente tem que estar cada vez mais olhando para frente e um futuro que cresce ou avança mais rapidamente, né, cada vez mais rápido. Então é muito importante a gente ficar atento a isso e ter criatividade, inovar, estabelecer parcerias, né, continuar com o processo de parcerias e, como o Nelson também mencionou, dar essa importância que é a comunidade, né? A nossa comunidade é muito forte e eu acho que ela vai se fortalecer cada vez mais. Então essa é a minha perspectiva. Um futuro desafiador, mas ao mesmo tempo muito inspirador e promissor. Legal. E você, Zuleika, que contou lá no passado que carregava os equipamentos, e o futuro? Bom, o futuro eu vejo, como a Belém falou, muito promissor, né? A gente tem que ficar muito antenado, ligado com o que é que a sociedade, a academia, de uma forma geral, vai demandar, né, para essa área de redes, porque não adianta a gente ter todas essas aplicações rodando se a gente não tiver uma infraestrutura de rede adequada. Então, é muito importante essa questão das parcerias, de buscar essa implantação, acompanhar esse crescimento, monitorar para realmente essas redes, para ver se elas estão atendendo com qualidade, né, as aplicações. E essas aplicações, elas cada dia vão vindo cada vez mais aplicações diferentes. A gente tem aí as Smart Cities, tem aí a IoT, tem a área de telemedicina que eu falei, tem a parte de IA. Então, assim, tem muita coisa rodando por trás que vai precisar dessa infraestrutura por trás, né, que seria essa questão das redes de alta capacidade como um todo. Então, assim, eu vejo um futuro muito promissor e espero ainda contribuir muito para essa área e com a sociedade, com a academia como um todo, né? Experimentar cada vez mais. Então, uma das coisas que me prendeu e que me fez ir para a RNP, estar na RNP, é justamente essa vontade de correr atrás, de experimentar, de descobrir, de pesquisar e de inovar. Então,
Hoje eu não vejo inovação sem a tecnologia, sem uma rede de alta capacidade por trás disso. Maravilha. Gente, vou pedir um break, eu tô com muita vontade de tossir. Desculpa. Não, bebe um pouco mais de água, fica à vontade. Eu senti muito no domingo, ontem eu estava bem mal. Hoje... Eu fico falando. Tá, eu vou seguir, tá? Agradecendo vocês e aí eu encerro olhando pra lá. Tá bem? Gente, muito obrigada. Obrigada, Belém. Obrigada, Zuleika, pela contribuição, pela história. Dá pra ver o quanto que, né, cada região tem aí a sua especificidade. Obrigada por compartilharem e ajudarem a gente a fazer essa rede acadêmica cada vez melhor. Prazer é nosso. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora, nesse episódio, com esse papo para lá de especial. Cuidado onde você vai estender sua roupa, fica ligado, né? Não estenda na fibra ótica. Não estenda na fibra ótica. Mas é isso, temos muitas histórias interessantes e, né, que agregam tanto no conhecimento para a nossa comunidade aqui. Então, se você está aqui com a gente até agora, siga com a gente para outras histórias também. A gente tem outros materiais aqui para essa série super especial. Muito obrigada, eu convido você também a seguir a RNP nas redes sociais, seguir e curtir esse episódio. Muito obrigada e até a próxima.